Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão todos? Aqui Fausto Oliveira, o único jornalista de economia do Brasil, assumidamente desenvolvimentista, trazendo mais um comentário a respeito de temas econômicos na Revolução Industrial Brasileira, como todos os dias de semana a gente sempre faz aqui. Bom, o assunto de hoje é a divulgação do IBCBR. O IBCBR, se talvez você não souber, é um índice feito pelo Banco Central, chamado vulgarmente aí pela mídia, de prévia do PIB. Ele é uma prévia do PIB, porque a cada trimestre o IBGE calcula o PIB do trimestre. Só que o IBCBR faz um cálculo com a metodologia algo diferente para chegar nesse resultado um pouco antes. Então é uma antecipação do que será o PIB e, em geral, tem um relativamente bom grau de acerto. E o IBCBR do terceiro trimestre mostra uma queda de 0,14%, na produção brasileira. Só que o problema é o seguinte, no segundo trimestre, o PIB do Brasil, e aí já a medição oficial pelo IBGE, teve também uma retração de 0,1%. E no debate econômico assim, mais oficial, mais convencional, 2 trimestres consecutivos de recessão, como é o caso, indicam a chamada recessão técnica. Quando o PIB se contrai por 2 trimestres consecutivos, começa-se a falar que é uma recessão técnica, ou seja, um indicativo claro de que a economia perdeu força, está sem grau de atividade positivo e, portanto, começa a diminuir, a encolher. Então, o Brasil, caso se confirme o 0,14% a menos no PIB do terceiro trimestre, entra, portanto, em recessão técnica. É muito possível que isso aconteça, que a confirmação do número seja de fato real daqui a poucas semanas, vai ser em 1º de, se eu não me engano, quando é que o IBGE vai indicar aí? Eu não sei agora. Mas enfim, vai ser até em breve o IBGE vai fazer a confirmação. O fato é que se confirmar 0,14, será uma queda no terceiro trimestre maior do que o 0,1 do segundo trimestre. E isso é aquilo que realmente acende o sinal de alerta. Quer dizer, parece estar havendo um mergulho que todo mundo que não tem compromisso com a bandalheira da Faria Lima, do mercado financeiro, etc., sabe que vai acontecer. Porque o Brasil, tomando o choque de preços, choque de preços no lado da oferta, combustíveis, gás, contratos de infraestrutura que começam a ser cobrados pelos concessionários, preços que se transmitem por correia de transmissão mesmo, por oferta e demanda dentro da economia, que leva ao alimento ficar mais caro, que leva a tudo ficar mais caro, e além do mais, uma repressão da demanda por via da alta galopante de juros, é evidente que esse cenário só poderia levar mesmo a uma contração. Só que dessa vez o IBCBR mostra quedas mais fortes do que esperadas pelos analistas de mercado aí e tudo mais, em todos os setores. Então, por exemplo, diz aqui que a produção industrial caiu pelo 4º mês seguido em setembro e ainda está abaixo do nível pré-pandemia. As vendas do comércio varejista registraram a maior retração para o mês desde o ano 2000, quando começou a série histórica. É o efeito da inflação de custos, dificultando o consumo e, ao mesmo tempo, o efeito já da alta dos juros dificultando, ou começando a dificultar, para ser mais tecnicamente preciso, começando a dificultar a tomada de oferta de crédito, a tomada de empréstimos, o consumo de bens duráveis, não é verdade? Tudo isso começa a criar um círculo de retroalimentação negativa para o nível de atividade da economia. Achei aqui, o IBGE divulgará o PIB aí ainda mais adiante. Enfim, o fato é o seguinte, quer dizer, o Brasil está realmente numa rota recessiva. Já não há mais questionamento possível a esse respeito. As perspectivas de crescimento para esse ano, que são nominalmente altas, são uma reposição do nível de atividade perdida no ano passado, que foi atípico em função da Covid. Como eu disse ontem, o governo adotou uma medida correta de expansão do uso do dinheiro, auxiliou a sociedade e, portanto, agregou a demanda,
recursos, e esses recursos foram responsáveis por impedir uma queda maior do PIB. Só que acontece que agora, né, na falta desses recursos e com os efeitos contracionistas que nós estamos aqui relatando dia após dia, verifica-se a perda de capacidade para recuperar até mesmo, né, a queda estrepitosa, né, ainda que controlada, do ano passado. Dado que, se o crescimento desse ano não for nada acima de 5%, como parece que não será, resulta que de crescimento de verdade mesmo nós teremos apenas 0,9%, talvez 1%. Isso é trágico para o Brasil, que está amargando 14%, 13% alguma coisa por cento de desemprego já há muitos anos. E aí, em meio a isso tudo, né, nós ainda estamos debatendo a possibilidade ou a necessidade de algum nível de estímulo para a economia. Como se a economia pudesse se arranjar com as próprias pernas, né, para sair de um cenário como esse. Ora, o que os números estão mostrando a partir de agora é que ela não consegue sair com as próprias pernas. Né? É preciso, obviamente, que o Estado entre, né, e promova a reativação econômica através de... Aí tem vários jeitos disso acontecer. Né? Tem muita gente, por exemplo, que vai defender simplesmente a permanência dos auxílios, das bolsas, esse tipo de coisa. Eu tenho problema também com essa visão, porque essa visão, ela gera demanda, evidentemente, quer dizer, ela vai fazer a reativação da economia, porém ela não vai contribuir para uma mudança, né, da caracterização estrutural da economia. A economia tem que passar por uma mudança estrutural e aproveitar esse momento de recessão que justifica os investimentos públicos, né, completamente fora do paradigma do teto dos gastos, que já foi rompido aí, vocês viram, né, para fazer populismo eleitoral, né? Precisaria fazer esse nível de investimento público fora de limitações autoimpostas como essas, visando a criação de multiplicadores inteligentes na economia, a exemplo de investimentos públicos em infraestrutura, né, que são demandantes de máquinas, equipamentos, insumos, etc., portanto são ativadores das cadeias produtivas, são reconstrutores de cadeias produtivas e, portanto, exercem multiplicador real sobre a economia real, mas tudo isso significaria permanecer num ciclo de retirada dos estoques de riqueza dos círculos de reprodução financeira do capital. E é isso que os donos do capital, que gostam de alocar o seu capital em recursos, em aplicações financeiras, não querem. Tá? Eles querem manter a vida fácil, querem manter a vida de tranquilidade, ficar atrás de um computador apenas enxergando os gráficos multiplicando o seu capital sem que ele tenha que fazer nada. Né? O Brasil passou por uma situação muito curiosa nos últimos 2 anos, né, que com os juros ineditamente baixos, né, viu retornar algum tipo de atividade econômica, algum nível de atividade econômica real. Né? A produção industrial melhorou com o câmbio que correspondeu a essa baixa de juros, né, que pôde voltar a exportar alguma coisa, pôde substituir importações, e aí viu-se beneficiado, de uma certa maneira, por uma condição macroeconômica que deveria ter sido bem aproveitada se houvesse um projeto para isso, mas não havia. E aí agora, claro, a captura, que foi muito fácil de fazer, pelos poderes financeiros, retorna o paradigma macroeconômico como um todo à condição recessiva, que no fundo é aquela em que o Paulo Guedes e o mercado financeiro e o presidente do Banco Central se sentem muito confortáveis. Né? Aquele paradigma em que entre construir mais um prédio e empregar mais pessoas, entre abrir mais uma loja e empregar mais pessoas, e a alternativa de multiplicação do capital facilmente nos, né, ativos financeiros, eles preferem a segunda opção. Então é essa disjuntiva que está colocada. Agora, no meio disso tudo, né, fizeram as apostas privatizantes. E as apostas privatizantes sobre bens e insumos essenciais, como é o caso de combustíveis, vem, logicamente, a dar sobre o Brasil um choque no lado da oferta, um choque de preço no lado da oferta. Tudo vai ficar mais caro e a recessão começa a aparecer, confirmando aquilo que qualquer um que não tenha compromisso com a bandalha da Faria Lima já sabia. Né? Então a recessão aparecendo e a inflação de custos sendo mantida, não será combatida com os juros, naturalmente, os juros estão aí para apenas multiplicar mais rapidamente as aplicações financeiras de grandes investidores. Bom, o cenário que se desenha é esse aí que já começa a aparecer no final desse 2021, estagflação.
Gostaria muito de estar conversando com vocês sobre outros temas, mas é impossível, né? Porque sem crescimento não há condição de reindustrializar. Sem crescimento não tem condição de manutenção de níveis de consumo mínimo que justifiquem novos investimentos. Sem crescimento, o país começa a entrar realmente numa espiral de empobrecimento, que infelizmente parece que é o compromisso dos dirigentes da economia, tanto do governo quanto do mercado nesse momento. Tá? Uma pena. E a nossa função aqui é tentar alertar para isso, criar aquilo que nós chamamos de uma pedagogia do desenvolvimento, que faça essa crítica e chame mais pessoas a compreender essa crítica. Uma vez que mais pessoas compreendam essa crítica, quem sabe no futuro não se possa mudar de paradigma no Brasil. Não adianta mudar governo no Brasil se não mudar o modelo econômico, né? O modelo econômico precisa urgentemente de uma alteração para que aí sim a gente possa pensar num país que cresça e um país que cresça que possa gerar as políticas corretas para promoção do desenvolvimento estruturalmente diferente. E aí a gente pode estar pensando num Brasil realmente que se queira grande, que queira ir a algum lugar diferente do que essa rota de colisão terrível em que nós estamos indo bater de cara para um muro em que a maioria vai sofrer bastante. Obrigado, pessoal. Até a próxima.